Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BG2 trazendo para vocês mais um vídeo do nosso quadro Como se Joga, onde nós mostramos as regras para você jogar um determinado jogo. E hoje nós vamos mostrar as regras aí do jogo Sword and Bagpipes, que a Mamute Jogos trouxe aí para o Brasil. Esse jogo, no próprio manual, já vem com algumas variantes, uma vez que ele é um jogo de 2 a 6 jogadores. Aqui eu vou mostrar as regras e o setup para uma partida de 4 a 5 jogadores. Coloque o tabuleiro na mesa do jogo e forme as reservas de moedas de valores 1, 10 e 5 e de exércitos os valores 2, 4 e 1. Coloque a ficha para verificar a vitória da Inglaterra na cidade de Glasgow. Pegue as cartas de adaga, embaralhe-as e coloque no local indicado do tabuleiro. Essas cartas aqui têm valor de adaga de 1 a 3. Pegue as cartas gaitas de Foley, embaralhe-as e coloque também no local indicado do tabuleiro. Para montar o deck de invasão, primeiro separe as cartas de invasão por seus versos, nas cores vermelha e nas cores cinza. Primeiro, embaralhe e escolha uma carta da cor vermelha, que é a carta do rei Edward, e coloque no tabuleiro. As demais cartas voltarão para a caixa. Depois, embaralhe e escolha 6 cartas da cor cinza e também coloque no tabuleiro. As demais cartas voltarão para a caixa. Dê a cada jogador um castelo, um acampamento, 3 moedas, 3 exércitos, uma carta gaita de Foley e 2 cartelas de votação para a Inglaterra e para a Escócia. O jogador mais velho será o primeiro jogador e receberá a insígnia de honra. E esse aqui é o setup do jogo e agora podemos começar a jogar. Sword and Bagpipes são jogadas em 7 rodadas que são contabilizadas pelas cartas de invasão, sendo que a carta do rei Edward, aquela com verso vermelho, é a última carta. Cada rodada do Sword and Bagpipes tem 7 fases. A fase de invasão, a fase de ação, a fase de insígnia de honra, a fase de escolha, a fase de batalha, a fase de recompensas e a fase final. Antes de olharmos e verificarmos cada uma dessas fases, vamos ver em mais detalhes as cartas de invasão e as cartas gaitas de Foley. As cartas de invasão detêm algumas informações muito importantes. A primeira é o evento que ocorrerá quando essa carta for revelada. Nesse caso, o aprisionamento do rei Ballion, em que os jogadores perderão uma moeda por cada carta gaita de Foley que possuírem em sua mão. Ela também tem o valor do exército inglês, que será somado aos exércitos dos jogadores que apoiarem a Inglaterra. E também temos as recompensas para quem apoiar a Escócia e a Inglaterra. No caso da Escócia, nós temos a recompensa para quando a Escócia ganhar, no caso 4 moedas e uma carta gaita de Foley, e quando a Escócia perder, no caso, uma moeda e um exército, que deverá ser colocado no castelo do jogador. Para quem apoiar a Inglaterra, independente da Inglaterra ganhar ou perder a batalha, os jogadores irão ganhar uma carta de adaga e o valor em ouro que está referenciado na carta. Mas esse valor de ouro, ele pode ser compartilhado ou não entre os jogadores. Caso existam flechas no valor, esse valor será compartilhado entre todos os jogadores que apoiaram a Inglaterra. Por exemplo, se 2 jogadores apoiaram a Inglaterra nessa rodada, cada um receberá 4 moedas de ouro. Nesse caso, não há as flechas. Assim, quem apoiar a Inglaterra vai ganhar 5 moedas de ouro e uma adaga. As cartas gaitas de Foley são cartas de ação que os jogadores poderão jogar em determinados momentos da rodada em Sword and Bagpipes. Nela vai ter o nome da carta, a ação, o poder que essa carta possui, o ícone, a qual fase da rodada a carta poderá ser lançada, e em alguns casos também terá o valor de número de jogadores que essa carta poderá entrar na partida. Existem 3 tipos de carta gaita de Foley que são diferenciadas pelos seus ícones. O ícone de machado são as cartas gaitas de Foley que são lançadas na fase de ação. As cartas gaitas de Foley que têm um ícone de votação poderão ser lançadas na fase de escolha. E as cartas gaitas de Foley que têm o ícone de dinheiro serão lançadas na fase de recompensas. Uma outra informação que pode ocorrer na carta gaita de Foley é a quantidade de vezes que ela pode ser lançada.
Agora que nós vimos em detalhes cada uma das cartas do jogo, vamos ver então agora em detalhe as fases que compõem uma rodada do Swords and Bagpipes. A primeira é a fase de invasão. Na fase de invasão, nós vamos revelar uma carta do deck de invasão, virando e colocando no seu espaço indicado. Os jogadores então irão ler o evento que ocorrerá. A segunda fase é a fase de ação. Essa fase ela é composta por 3 partes. A primeira é a reposição. Cada jogador poderá fazer uma das seguintes ações: coletar impostos, que é pegar uma moeda da reserva e colocar no seu castelo; convocar milícias, em que o jogador vai pegar da reserva um exército e vai colocar em todos os acampamentos de todos os jogadores, inclusive no acampamento da Escócia. O acampamento da Escócia é onde está sendo indicado aí agora na tela. O jogador também poderá reunir tropas, em que ele vai adicionar 2 unidades ao seu castelo. E a última ação que poderá ser feita nessa parte de reposição é a contratação de mercenários, em que o jogador vai pagar uma moeda e vai pegar 4 exércitos da reserva e colocar no seu castelo. Após a parte de reposição, vem a parte de realocação, onde os jogadores eles vão realocar os exércitos que estão no seu castelo e vai poder colocar no seu acampamento, bem como no acampamento da Escócia. E agora os jogadores também podem usar cartas gaitas de Foley que contenham o ícone de machado. A terceira fase é a fase de insígnia de honra, onde o jogador ele irá passar a insígnia de honra para um outro jogador. Esse jogador agora ele será o primeiro jogador da próxima rodada. Contudo, o jogador que receber essa insígnia obrigatoriamente terá que apoiar a Escócia. A quarta fase é a fase de escolha. Na fase de escolha, cada jogador secretamente escolhe um dos 2 marcadores, escolhendo o lado da Escócia ou da Inglaterra, e depois revelam simultaneamente qual lado escolheu nessa batalha. Aqui, um ponto muito importante. As cartas gaitas de Foley que contenham o ícone de votação, de escolha, elas podem ser jogadas antes que os marcadores sejam revelados. A quinta fase é a fase de batalha, onde os exércitos escoceses e os exércitos ingleses irão se degladiar. Essa fase de batalha ela é muito simples. Os jogadores que compõem o exército da Escócia, aqueles que apoiaram a Escócia, irão somar os seus exércitos junto com os exércitos que estão aqui no acampamento escocês. O acampamento escocês ele sempre vai apoiar a Escócia. E os jogadores que apoiaram a Inglaterra irão somar os seus exércitos junto com o número que se encontra na carta de invasão. Somam-se os valores e o maior exército ganha a batalha. O empate é para a Escócia. Caso a Inglaterra ganhe uma batalha, este ícone aqui tem que subir. Se acontecer da Escócia perder 4 vezes, a Inglaterra é declarada vencedora e a forma de ganhar o jogo muda ao invés quando a Escócia ganha o jogo. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Depois da fase de batalha, nós temos a fase de recompensas, em que os jogadores que apoiaram Inglaterra e Escócia receberão os valores que se encontram na carta de invasão. Aqui também pode ser jogada uma carta gaita de Foley, que contém o ícone de saco de dinheiro. Por fim, nós vamos para a fase final da rodada, em que todas as unidades dos acampamentos, incluindo as unidades do acampamento escocês, são descartadas e o portador de insígnia de honra vai começar a próxima rodada, começando com a fase de invasão. Após a última rodada, o jogador que tiver mais dinheiro vai ser o grande vencedor. Mas isso se a Escócia vencer, ou seja, se esse ícone aqui não subir até a caveira. Caso isso ocorra, que pode ocorrer na 7ª rodada ou até mesmo antes, o vencedor da partida será o jogador que tiver menos cartas de adaga. E não é cartas, mas sim a quantidade de adagas que a carta tem. Lembrando que essas cartas podem ter o valor 1 a 3. O jogador que tiver menos cartas de adaga é considerado o menos traidor da Escócia e é considerado o vencedor. Caso haja empate, nesse caso, o jogador que tiver mais dinheiro
vai ser o vencedor. E se tiver um empate quando a Escócia ganhar, o jogador que tiver menos adaga é o vencedor. Sobre as cartas de adaga, é importante falar sobre a regra das 5 adagas. O que isso significa? Um jogador ele não pode ter mais do que 5 adagas do que o segundo colocado na quantidade de adagas. Como assim? Bem simples, vamos dar um exemplo. Supondo que nós estamos jogando em 4 jogadores, e o jogador A aqui tem 12 adagas, o jogador B tem 7 adagas, o jogador C tem 2 e o jogador D não tem nenhuma. O jogador A aqui, ele tem 5 adagas a mais do que o jogador B. Se isso ocorrer, o jogador que tiver essa quantidade de adagas, 5 ou mais, ele não pode mais ganhar a partida. Ele é desclassificado. Ele pode continuar jogando, mas ele não vai poder ganhar mais a partida. Após algumas partidas, você também poderá jogar com essas cartas de vilarejo, que são bem interessantes, que dão alguns poderes pessoais para cada jogador. Bom, pessoal, essas aqui foram as regras do Sword and Bagpipes. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um like aí no vídeo, assina o nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima, galera. Fui!